Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O jovem grande mestre Andy Woodward se tornou campeão mundial de puzzle com velocidade, meus amigos. O chamado Puzzle Rush do Chess.com. É inacreditável, a gente vai ver as imagens aqui. Eu vou mostrar as imagens. Apenas 3 minutos de uma das rodadas do Andy Woodward. O torneio foi muito longo, muito cansativo. Inacreditável que ainda no final os caras têm foco e energia para continuar acertando o puzzle atrás do outro. Mas é legal de mostrar a capacidade do ser humano de resolver. O que vocês vão presenciar aqui é muito legal, é uma exibição no fundo, né? Além de tudo, além da competição, uma exibição da possibilidade do ser humano bater o olho numa posição extremamente complexa e acionar a resposta no ato. Por exemplo, a posição se apresenta e você já dá a resposta no ato. Isso pode ser fácil para algumas posições, que você já tem os padrões, mate em um. Os exercícios começam fáceis e depois eles vão ganhando progressão em dificuldade, vão ficando cada vez mais difíceis, tá bom? E realmente vão ficando ali bem complicados de serem resolvidos mais pra frente. E mesmo assim os caras vão batendo o olho. Vale dizer que teve o Brandon Jacobson, vários outros que foram muito bem ali no torneio, tá bom? Aqui no campeonato de puzzles. E eu vou mostrar então pra vocês, vou mostrando as imagens e também vou mostrando os puzzles, porque não dá tempo de ver. Então eu vou ter que mostrar aqui, eu fiz um trabalho bem bacana de configurar esses puzzles aqui e mostrar um por um aí pra vocês, tá bom? Muito bem, galera, mas antes de começar o vídeo, uma dica pra você. Eu sei que você já torrou dinheiro aí, amigo secreto, Natal, um monte, mas você quer se vestir bem, você quer estar bem pro trabalho, para suas atividades, pro seu dia a dia. E é por isso que a Insider tá dando cupom aqui pra galerinha do canal Xadrez Brasil, para que você compre os produtos com desconto, tá bom? 12% de desconto além dos preços do site. A Insider é referência em roupas tecnológicas e agora eles estão com vários kits que são bem legais. Combinações de peças essenciais para você, tecnológicas, para que você não tenha que ficar ali montando. Eles já deixam tudo fácil e prático para o seu conforto aí, para você comprar na sua casa. As peças da Insider são perfeitas para quem quer praticidade e tecnologia no dia a dia. Tecnologia na roupa, Rafa, explica melhor. Sim, as roupas da Insider têm tecnologia, várias. Uma delas é anti-odor, você pode usar à vontade, não vai ficar cheirando. Também é porque ela é antibacteriana. Ela também é anti-suor, tá? Você não fica molhado, ela promove a rápida evaporação do teu suor. Sem contar que tirou da máquina, não precisa passar, ela já passa conforme você usa ela no corpo, ou seja, ela é fantástica. E a boa notícia é que utilizando o link que tá aqui na descrição do vídeo e o cupom que tá aqui na tela, xadrez, você tem 12% de desconto além do desconto que tá no site, tá bom? Então é uma oportunidade muito bacana que a Insider tá dando aqui pra galerinha do canal. Então lembrem-se, meus amigos, no xadrez e na vida, estratégia e preparação são fundamentais. E com a Insider, você tá sempre um passo à frente, beleza? Bora pro vídeo, vamos lá! Muito bem, meus amigos, vou começar então mostrando o vídeo, os 20 primeiros puzzles. Se preparem, vai ser muito rápido, olha só. All right, we're back underway. Half. Let's go. Andy always starts leading, you know. He's extremely well prepared for the first puzzle, you know. He does it immediately. It's incredible. Background problems. Menos de 30 segundos para fazer 20 puzzles. Os puzzles iniciais são um pouco mais fáceis. Em geral é mate em 1, tá bom? Então a gente tem aqui o primeiro puzzle, bate o olho e já joga. Isso daqui é um checkmate, o rei não tem mais para onde ir. Aqui o segundo puzzle também é direto, né? Esses puzzles aqui em geral a turma sabe, a turma que tá treinada no Puzzle Rush procura o mate em 1. Nos primeiros todos vão ser assim, tá bom? Vamos pro terceiro aqui, vamos ver os 20 que ele fez. Esse não é de mate em 1, as pretas jogam. Tem essa dificuldade, tá? Na resolução dos puzzles, porque você tem que ver quem fez. Em geral, o computador faz o primeiro lance, chega uma posição, o computador faz o primeiro lance e você faz o lance. E quando o computador faz o lance, vamos supor que mexeu o peão pra cá, as duas casinhas ficam, essas duas casas ficam meio, né, de outra cor, então dá pra perceber o lance que foi feito, e aí você tem que deduzir que é a sua vez de jogar de pretas, porque senão você fala, ué, tenta promover aqui, perde tempo. Então até isso o cara tem que se ligar, né, porque não muda o tabuleiro aqui, não muda, quando tá na vez das pretas vira o tabuleiro, não, é sempre na visão das brancas,
que eles adotaram esse padrão aí para o torneio. Então aqui é cavalo cheque, seguido da promoção aqui do peão. Esse foi o terceiro puzzle. A gente vai vendo que esses primeiros não tem tanta dificuldade. Aqui você é forçado a tomar essa torre, pretas jogam. E aqui as brancas vão ir para cima do peão e você dispara o peão. Esse aqui é o puzzle. E tem uns puzzles que vocês podem ver. Alguns são de um lance, 2 lances. E alguns como esse você teve que fazer 6 lances. Tem alguns que você tem que fazer ainda mais, né? Então tem um pouco de sorte, entre aspas, para cair puzzles que são um pouco mais rápidos. Se caírem puzzles muito longos, você acaba perdendo um pouco mais de tempo, né? Vamos para o quinto puzzle, aqui direto, mate em 1, então tem que ficar procurando no começo esses padrõezinhos de mate em 1, porque rola direto. Aqui pretas jogam, mate em 1 também. Aqui sempre usa-se muito esse tema aqui do mate na fileira do fundo, nos primeiros puzzles, tá? Então, o sexto puzzle, isso a gente vai mostrando, mas ali o mais impressionante pra mim é quando abre a tela, o cara já tá fazendo ali o lance, já tá indo pra sequência do checkmate. A velocidade de resposta é impressionante, né? Porque aqui pelo menos 1 ou 2 segundinhos a gente leva pra meio que ver o que tá acontecendo, quem é vez de jogar, né? E não, o cara já abre a tela e já tá jogando, é um negócio bizarro. E aqui tem sequência de checkmate, o mate na fileira do fundo. Esse foi o sétimo. Bora para o oitavo puzzle. Aqui, dama D6, o tema do mate da cauda de andorinha, tá? Então aqui o rei não consegue escapar devido às próprias peças, a dama tá protegida aqui pela torre, né? E o rei não tem para onde ir, não tem nenhuma casa. Muito bem, meus amigos, bora pro próximo aqui, nono puzzle. A gente tem aqui pretas jogam. E aqui, você tem que meio que entender o que está acontecendo. É claro que quando a gente bate o olho, vê esse padrãozinho aqui, a gente fala, cara, beleza, meu rei não está em xeque. Primeira coisa que também tem muita pegadinha, tem muita puzzle que é armadilha, né? Por exemplo, o bispo tá aqui, você fica tentando fazer esse lance aqui, não tá dando, você fala o que acontece até você perceber que o seu rei está em xeque. Nesse caso aqui não tá, mas enfim, até você identificar o que está acontecendo, entendeu? E fazer o lance leva um tempo em geral, mas para esses caras não, né? Por isso um torneio de altíssimo nível, extremamente profissional. Aqui, diretamente o mate em 1, com dama por H7, protegido aqui pela torre. Bora pro próximo, esse foi o 10º, bora pro 11º. Aqui, tema aqui do rei exposto, cavalo cravado, bispo em H5 é mate em 1, né? Então você tem que se ligar, você tem um pouco de experiência também de puzzle no chess.com, de não apenas de reconhecer os padrões, mas reconhecer os tipos de exercícios que aparecem nos 10 primeiros, nos 20 primeiros, entendeu? O tipo de dificuldade que vai ser. Aqui é muito direto a sequência aqui de ataque, né? De checkmate, com torre F7 também indo para o mate. Um pouquinho mais de quantidade de lance, mas o mate é direto, a sequência é forçante. Aqui também, mas aqui você fica procurando um pouquinho, concorda? Brancas jogam, mas você ainda procura alguma coisa e tal. Depois você vê aqui que tem o checkmate em 1. Bora pro próximo, 14. Aqui no 14º exercício, brancas jogam. Aliás, pretas jogam. Então, aqui a gente vê que o bispo está cravado e a dama não tem muito acesso, não tem acesso aqui para defender o bispo. Nenhuma peça pode voltar para defender o bispo. O rei não está em xeque, não vai levar nenhum xeque. Portanto, F3 aqui, indo para o mate no próximo lance. Essa é a solução. Bora para o 15º exercício. A gente tem aqui diretamente, você tem que reconhecer, porque você fala assim, aqui eu vou tomar torre, ou vou tomar de bispo ou de torre. Não, aqui você tem checkmate em 1, né? Então tem essas ciladas que você tem que se ligar. Aqui você é tentado, né? Eles botam a torre aqui colada no bispo para você não se ligar que o checkmate é dama por G2. Esse foi o 15º, vamos para o 16º puzzle. Aqui mais uma vez, né? Sempre que você tem esse corredorzão aí, dá pra chegar, mas o ponto todo é que chega aqui, você joga dama F7, achou que acabou o puzzle, ele ainda joga esse. Aí você procura um pouquinho, fala, opa, será que é pra cá? Não, aqui não dá, aqui não. Ah, beleza, tem um cavalo aqui. E aí você, né, percebe que esse lance aqui é checkmate por conta desse peão dando suporte aqui pra essas casas, né? E da dama fechando lá. Esse foi o 16º, até aqui os mates são bem diretos, né? Agora pretas jogam, aqui tem sequência de sacrifício, né? Nessa 17º puzzle aqui. Mais uma vez o tema aqui de checkmate na fileira do fundo, né? Então, bora pro 18º. Vocês veem que o nível meio vai ficando um pouquinho mais difícil, mas ainda tá no nível de sequência de mate, ó. E alguns temas se repetem. Aqui, mais uma vez, a gente tem o tema do sacrifício da dama com mate na fileira do fundo, que rolou vários com esse tema, né? Então você tem que também se ligar que
tá chegando no 19º agora, mas ainda tá rolando, por exemplo, o torre H7 mate em 1. Já teve exercício anterior que foi um pouco mais difícil. Então tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso aí, de você pegar uma distribuição boa também. Mesmo assim, o assustador é abrir a posição e o cara já encontrar o mate, né? Aqui vai pra cima, o rei tá totalmente cortado, né? A gente percebe aqui a força do cavalo e do bispo de casas claras. Então o rei tá praticamente, só precisa levar um cheque aqui, né? Pra ser mate. Aqui dá pra cobrir e, portanto, o bispo toma com cheque mate. Esses foram, então, os 20 primeiros puzzles. Vamos dar uma olhada agora nos 10 próximos, porque agora vai ficar mais difícil. De 20 em 20 não, vamos ver os próximos 10 até o 30, vamos lá. I would love to see like a screensaver that's just puzzles being solved like this. It's kind of mesmerizing to watch. So guys, let's check the left side of the screen all together. A5, beautiful. Queen takes C4 coming? Nope. Queen takes H7. Galera, menos de 50 segundos no total foram gastos para chegar até o 30, né? Que espetacular. Então vamos lá, 21º puzzle, vamos para os próximos 10. 21º puzzle, as brancas querem promover. Tem uma torre que não está permitindo. Você simplesmente elimina o defensor aí, né, da casa de promoção e promove. Bora pro próximo puzzle. Número 22, a gente tem aqui pretas jogam. Você quer disparar o peão passado, mas tem que tomar cuidado porque as brancas estão chegando aqui, ó, e vão promover, né? Então esse puzzle número 22 já começa a ter que pensar aqui, já não é mais direto, já tem um desafio, porque você vai disparando e o cavalo vem para casa de D5, atacou o peão e ameaçou a casa de E7. E a solução é disparar o peão, permitir o cheque do cavalo, única casa rei F8 permitindo o cheque, e as brancas promovem primeiro, mas as pretas promovem com cheque e vão ganhar. Aqui acaba o puzzle, né? Mas aqui na prática acaba ganhando porque tem uma peça a mais, vai conseguir trocar dama ou ganhar a dama, né? O rei não pode ir para nenhuma dessas duas casas porque o cavalo vai ganhar a dama. E aqui você consegue trocar a dama e jogar um final vencedor. Então aqui acabou o puzzle, né? O puzzle não é até o final e tal. Mas é pra gente ver que esse aqui já teve uma certa dificuldade. E o cara matou assim, né? Bateu o olho e foi. Bora lá, 23º. Temos aqui a seguinte situação. Brancas jogam. Cara, esse aqui é muito comum, esse padrão no chess.com. Quando você vê o cavalo assim dando suporte pra jogar o rei pro lado, o cavalo vem pra cá, vai empurrando pra lá pra dar mate. Esse mate em 3 aqui é famosíssimo, tá? Depois que você faz algumas vezes, você consegue reconhecer rapidamente esse padrão. 24º puzzle, temos aqui pretas jogam, né? Quando você vê aqui esses temas, né? Fileira do fundo, os dois peões e meio que entrega aqui essa torre cortando, a outra chegando. Aí você bate o olho nesses temas e vai pro sacrifício. Só que o cara, meu, ele faz isso tipo ao toque, né? Um negócio sensacional, né? Aqui 24, vamos para o puzzle de número 25. A gente pode ver que vai ganhando um nível de dificuldade. Esse aqui é bem direto, né? Muitas vezes você precisa fazer algum lance, faz algum rápido, cheques e capturas. Para os primeiros puzzles sempre é uma boa dica, né? E aqui é o seguinte, você não pode cobrir de bispo porque cai a dama, o bispo fica cravado. Mas tem que jogar muito rápido aqui, ver tudo isso muito rápido, né? E aqui praticamente é só seguir jogando, porque às vezes ele ainda faz mais alguns lances, toma a torre. Aqui esse puzzle foi longe, porque agora a torre está atacada. E até o lance F3 teve que ser jogado com velocidade, o puzzle acabou aqui. Mas o cara jogou isso daqui assim, ó. Esse F3 poderia demorar um pouquinho, mais um segundinho. Não, ele foi... Pá, já fez todos os lances de uma vez só, né? Aqui, 26º... Temos aqui, mais uma vez, você percebe aqui o rei cortado, uma possibilidade do tema da escadinha e se ligar que esse peão tá promovendo, jogar um rei G7, ó, já traz uma complexidade. O puzzle de número 26 aqui, né? Então essa aqui que é a sequência, você dá mate, só que não é mate, e rapidamente tem que voltar para defender, porque a torre não consegue voltar por aqui nem por aqui, né? Então você tem que ainda achar esse lance. O puzzle ainda promoveu para bispo. Aí tomou, beleza, fechou, ganhou o puzzle. Bora pro puzzle de número 27. Bom, aqui pretas jogam, mais uma vez, aqui tem alguns que vão por exclusão, meio que você bate o olho nessa posição. Se você tem alguma noção de finais já, você percebe que não tem outra, essa ruptura não faz nenhum sentido, você vai tentar trazer o rei, né? Então essa...
Mas, mais uma vez, você tem um tempo de olhar, meio que decodificar aqui a posição, mano. Mas os caras jogam assim ao toque. Isso daqui foi jogado, A5 você já toma para não cair no golpinho, né? E aqui as pretas têm um final ganho, mas já vai ficando mais sofisticado. 28º puzzle, temos... Esse é difícil, cara. Aqui já começa a ficar difícil, porque você tem que se ligar que começam a existir outros temas. Agora não é mais matinho 1, agora não sei o que. E nesse caso, a pergunta que você tem que se fazer sempre é qual é o tema, né? Mas, assim, você tem que se fazer em fração de milésimos de segundo. O cara aqui na hora ele reconheceu que o tema é o tema da dama presa, né? Então torre F4 e a dama não tem mais nenhuma casa e por isso tomou aqui em H7, simplesmente as pretas ganham material. Mas é o primeiro lance que demora mais, né? Aí os outros você vai meio que jogando aqui. Vamos pro 29º puzzle. Aqui a gente tem... pretas jogam, mais uma vez, lembra daquele padrãozinho? O cavalo por aqui, chegando pra cá e mate aqui. E esse aqui engana porque tem uma dama caindo, né? Então, o bispo caindo, você perde um tempo, né? Desviando o foco aqui para isso, né? Mas você tem que ter o foco de lembrar aqui, né? Que o objetivo do xadrez é mate, tem que ter esse reconhecimento de padrão e ver que é dama C2. É muito fácil de errar esse puzzle. É muito fácil de você ser seduzido aqui a capturar a dama e não dar checkmate. E vamos para o 30º puzzle, antes de olhar aqui as imagens agora do 30 para o 40, né? Aqui pretas jogam, difícil jogar, porque você fala o seguinte, você tem que reconhecer que o rei está preso, que tem um bispo que pode ajudar, que você pode abrir essa coluna, que isso daqui quase é um checkmate, só que não é, porque o bispo vai tomar, né? Mas esse bispo vai virar um cone aqui, vai tirar essa casa do rei, e aí você vai poder jogar o rei para cá, o rei fica numa situação onde qualquer cheque é mate, e o cavalo vai vir para casa de F3 para dar mate. Galera, não é simples esse. Não é simples esse. Já começa a ficar difícil a partir do 30. Você reconhecer rapidamente todos esses temas aqui, né? Então já começa a ser... Já não é mais matinho 1, né? Já não é mais um negocinho. Aqui já rolou um sacrifício de peça com sequência forçada aqui de checkmate. Muito bem, galera, isso tudo até o 30 em menos de 50 segundos. Vamos ver agora do 30 para o 40. Vamos ver as imagens. Queen G5. Oh, one miss for Ray. 33 versus 28. This is looking good for Andy. He could really use this win. Meus amigos, ele levou 1 minuto e 8 segundos no total, tá? Para chegar até o 40. Quer dizer que esses 10 aqui ele fez em poucos segundos, 10 segundos, 12 segundos, uma coisa inacreditável, né? Uma coisa inacreditável, em menos de 20 segundos, né? Então vamos lá, aqui pretas jogam e você quer dar checkmate, a torre está controlando a casa de F3, a dama não tem acesso para proteger o bispo, não tem a casa de F1, então você vai cravar aqui o bispo e vai querer dar mate. As brancas vão tentar defender e aí você toma e segue com o checkmate. Você veja que esse foi mais fácil do que o anterior, né? Então rola muito disso. Rola um pouco dessa sorte, entre aspas, também. Esse foi o 31º puzzle, bora. Esse foi o 31º puzzle, bora pro 32º. Aqui a gente tem pretas jogam. Olha que sorte, aqui rolou um matinho 1, né? No entanto, você tem que reconhecer que o cavalo aqui tá defendido, que tá rolando esse tema aqui de mate, mas beleza. Esse não foi tão difícil assim, foi o 32º. Bora pro 33º. Pretas jogam, aqui não é fácil esse. Porque o primeiro lance, até você entender mais ou menos o que está acontecendo, aqui está quase levando mate, você não pode então, você não tem um tempo aqui, o fato é, você não tem um tempo, você tem que sair dando cheque, né? Então, por exemplo, esse lance, até não é tão difícil de encontrar, mas o próximo lance, você fala, cara, não dá tempo de eu fazer um lance quieto aqui, não dá tempo de eu jogar um lance do tipo torre na 7ª, porque eu tô levando mate. Então, aqui, tudo bem que você pode ter esse raciocínio, né? Você fala, cara, já que eu tô levando mate e eu não posso fazer nenhum tempo de espera, tem que ser cheque. E o único cheque da posição é cavalo por peão. Você pode resolver alguns puzzles com esse tipo de raciocínio, né? Você pode resolver alguns puzzles com esse tipo de raciocínio. Então, aqui não pode dar trégua, não pode parar de dar cheque. Aqui você tenta fazer essa sequência forçante. E aqui muitas vezes é tentado. Eu quando vi esse puzzle eu falei, pronto, mate em 2. Toma aqui e dama por peão é mate.
né? Eu elimino o defensor, é uma sequência forçante. E aqui eu sigo com mate. Não é mate, o bispo volta. Aqui eu ia errar esse, certeza. Porque nessa posição eu bati o olho e falei, puxa, lindo, mate em 2. Não é mate. O bispo volta, lá da esquina, lá do 2 quarteirões do lado ele volta. Pá! Então aqui o mate é com dama B4, né? Mas tem que ser muito rápido. E aqui se você começa a errar 1, 2, 3, você só tem 3 vidas aqui, né? Então esse foi o 33º. Bora ver aqui o 34º puzzle. Aqui, pretas jogam. Mais uma vez, tem tanto lance aqui pra fazer. E a sequência aqui é da cheque, né? Então aqui você não tem muito o que pensar, cara. Você tá quase levando o mate aqui. Você tem que partir pra cima da cheque. Aqui o computador acabou ajudando. Porque a linha mais difícil é com rei F3. E o puzzle aqui segue com rei G1, tá? Rei F3 mais difícil, porque você tem que achar um bispo G2, seguido da outra torre vindo, com bispo em F3, já é uma sequência um pouco mais complicada. Mas o computador jogou rei G1, e aqui então a sequência é mais simples, torre cheque, né, torre cheque, e você tem que lembrar que tem outro peão promovendo aqui, né, você tem que estar atento a tudo. E aqui ganhou. Bora pro 35º puzzle. Aqui a gente tem brancas jogam, né, aqui você tem que se ligar que a dama e a torre vão conseguir se combinar, né, para fazer aqui um ataque de checkmate. Dama H4 com cheque, torre na 7ª, dama chega pro jogo, dama G7, checkmate. Bora pro 36º puzzle. Aqui nós temos brancas jogam, mate da cauda de andorinha, né? Aqui, mas qual que é o problema? É tentador você pensar num F3, não é? Aí rei H5, aí você vai pensar num dama H8, é tentador jogar dessa maneira. Mas se você bateu o olho e visualizou o tema do mate da cauda de andorinha com o rei aqui no canto, ó, né? Um cauda de andorinha esmagado pelo tabuleiro aqui, não tem mais casa, né? Então aqui checkmate, 36º puzzle. Bora dar uma olhada no 37º, meus amigos. Vai ficando cada vez mais difícil. Aqui você pode pensar em dama, você pode pensar em bispo, né? Você pode procurar algum cheque por aqui, mas tem que ser rápido. Bispo H6 cheque. Dama vem para essa diagonal. Esses ataques laterais de dama são difíceis de serem encontrados, né? E aqui checkmate. 38º puzzle, temos aqui brancas jogam. Branca joga o mate em 1 aqui. E é interessante de você encontrar que o mate 1 tem que se ligar que tem esse tema aqui, que esse é um cheque duplo, né? É o cavalo dando cheque, o bispo dando cheque, o cavalo tirando essa casa de fuga e as demais aqui a dama. E quando é cheque duplo tem que mexer o rei, e se não dá pra mexer o rei é mate, né? Então, 38º tem essa pegadinha, esse puzzle aí pra você reconhecer que é o duplo. 39º puzzle, temos aqui brancas jogam. Cara, difícil. Porque aqui você fica pensando, né? Você fala, será que eu tomo de cavalo? Será que eu ponho... O que eu faço aqui? Será que eu tomo esse peão, né? Você começa a ver uns... E não, aqui tem que ser muito rápido. Peão toma, é o único lance aqui da posição. G por F2, rei por F2. E aqui o ponto todo é que o bispo tá atacado e já não dá mais para salvar aí a posição do rei, né? Porque tá vindo o bispo aqui, tá vindo o cavalo aqui e tudo mais. Então, sequência de mate tá muito próximo. Então teria que tomar aqui em C6, e aí cavalo toma, torre toma, e as brancas têm uma posição melhor. Já mais difícil, 39º. E aqui o 40º puzzle, de número, portanto aqui de número 40. Dá para resolver esse puzzle, quem estuda finais reconhece aqui o tema de que o rei está dominando a casa à frente. A torre não pode tentar dar cheque por trás aqui. Portanto, você pode avançar. O lance é forçado. E aí, você reconhece aqui o tema desse cheque. Muito comum esse puzzle, quem estuda puzzle para finais, de você dar o cheque e forçar a torre sair para você promover. Olha que bonitinho, né? Então aqui você tem que estar treinado para reconhecer esses padrões. E o puzzle acaba aqui. Mas eu garanto que jogar esse final contra o Stockfish de brancas vai ser bem difícil de ganhar, tá bom? Provavelmente o Stockfish vai conseguir empatar isso aqui de negras. Mas o puzzle é só para você chegar numa posição teoricamente melhor. Máquina contra máquina, as brancas ganham aqui, né? Muito bem, meus amigos. Bora dar uma olhada aqui nas imagens agora do 41 ao 50º aqui, do 41 ao 50, vamos lá. Rook F6 to distract the other rook, and then you promote. Yeah, Queen 8 second, points rook. margin. It's a lot, yeah? It's a lot. That's crazy, and a strike advantage. This one looks like it's going to Andy. This could be a big one. This one could turn the tables, and this margin Right. so far is pretty significant. It could be a big thing for the tiebreaks as well.
Yeah, but Ray's coming back, only 6.5 points margin only now. Ray making, once again, a really, really strong coming back. 4 points only, behind 3 points, 48-45. It's crazy what he's doing in the last part. Wow. Muito bem, galera, agora começa a ficar mais difícil, né, de resolver, gasta-se um pouquinho mais de tempo. Mesmo assim, a gente tá falando aí de uma resolução aqui em muito pouco tempo, né, muito rápido para chegar nesses 50. E quando a galera vai chegando nos 50, cara, pra você ter ideia, ele ganhou com 61, né? Então, daqui pra frente a coisa começa a complicar. Bom, aqui ele acabou dando sorte, pretas jogam, mas é que você acaba procurando algum cheque aqui, né, alguma coisa pode te desviar a atenção, né? Você pode pensar que tem alguma coisa por aqui e depois toma aqui. Então, existem algumas possibilidades aqui que desviam um pouco a atenção da minha E2 mate, mas para quem tá ligado, é um bônus, né? É um puzzle rápido e fácil. Aqui tem um tema bem tranquilo também de olhar. É curioso como já teve alguns puzzles mais difíceis e aqui a gente vê esse tema aqui do duplo de cavalo, né? Não é um tema muito difícil para quem estuda puzzles. Então aqui rapidamente o Andy Woodward conseguiu resolver o puzzle de número 42. Vamos pro de número 43 aqui. Pretas jogam. Mais uma vez deu sorte aqui. Agora, é fácil você ser tentado a olhar um lance do tipo bispo aqui, calcular algumas coisas, e o mate é simplesmente, né? Você pode pensar em dama por torre. O problema é que eles te põem tantas possibilidades e você tem que enxergar essa daqui, né? Então você tem que ter um desapego aí material e lembrar que o objetivo é o mate, procurar da mate. Então esse foi o 43º, vamos pro 44º puzzle. Aqui não é simples, não é simples. Eu bati o olho aqui e comecei a procurar mate com bispo por H2 ou dama por H2. Falei, será que o negócio é ganhar a torre? Porque aí, ou então joga aqui e depois vai ganhar a torre, mas tem que tomar cuidado porque tem um peão passado aqui, né? Mesmo ganhando essa torre, as brancas vão ter peça a mais. Cara, não dá tempo de pensar tudo isso, né? Se você pensou tudo isso, já perdeu ali o torneio, certeza, né? Então aqui o Andy Woodward vai direto para esse padrão aqui do cheque cruzado, né? E aí joga o rei pro cantinho e aí vem para dama F3 aqui, cheque mate, bem jogado aí pelo Andy Woodward, rapidamente. 45º puzzle, a gente tem aqui, já é um puzzle mais complicado, porque você fica procurando cheque aqui, não tem cheque, né? Você fala, dama por cavalo, não é, dama G7, não dá, cavalo, cheque, não tem, subida de torre, você fica procurando aqui, não pode, tem que ser direto, aqui ó, ameaça da mate. E aqui depois de torre G8, o Andy Woodward gastou um tempinho aqui, mas encontrou o lance torre em E6, né? E contra esse lance aqui não tem defesa, porque você está ameaçando tanto tomar o cavalo quanto sequência aqui de ataque, né? Com dama em H7 o cavalo está cravado, mas principalmente capturar aqui o cavalo. Boa, boa, boa resolução aqui. Vamos para o 46º puzzle. Temos aqui essa situação aqui, olha só, você tem que enxergar que esse lance seria maravilhoso se esse peão tivesse cravado. Então você crava o peão, dá cheque, ganha um tempo para jogar cavalo D5 e dá esse duplo de cavalo. Cara, não é fácil bater o olho e encontrar isso. Não é fácil bater o olho e encontrar esse tema, mas o Andy Woodward conseguiu e aqui simplesmente ganhou material. E vai para o próximo, 47º puzzle. Aqui pretas jogam, cara, não é fácil as pretas jogam, porque se você pensar em bispo por cavalo, dama toma, e o que aconteceu? As pretas não tem nada de bom aqui, né? O material tá igual, e as pretas estão sofrendo um bom ataque, dama D7, vai trocar tudo, quer dizer, o puzzle não é pra ficar igual a posição, né? E aqui você tá com uma dama atacada e uma torre atacada, tá tendo um duplo, e você não quer exatamente fazer isso. Então é um puzzle difícil, né? Um puzzle difícil, você fala, como é que eu resolvo isso? Eu não posso tomar o cavalo, eu não posso... Pra onde eu vou tirar a dama? Não, pra cá não deve ser bom, né? Dama C8 deve ser horroroso, porque tá caindo a torre. Mas a solução é esse lance aqui, E4, cortando a conexão da dama com o cavalo. E aí você tem que enxergar que depois de cavalo toma você pode capturar, porque cavalo por F6 com cheque atacando o bispo, você não vai tomar de peão, e sim de dama protegendo aqui o bispo. E aí vai para essas trocas, ponto aqui para as pretas. Bora para o 48º puzzle. Temos aqui... brancas jogam e aqui a gente pode ver o tema do mate do sufocado, mate do Philidor, né? Então você poderia pensar nesse cheque mate aqui, né? Ó,
né? Que esse aqui é bonitinho demais, aqui, esse checkmate. Então dama por E6 indo para esse padrão, mas aqui o puzzle segue com torre toma. E aí você tem muita chance de errar dando mate aqui. Porque a dama está controlando essa casa, na verdade não é mate, né? Então você tem que se ligar aqui, é um negócio de distração aqui, né? Para não ser distraído e dar o mate da maneira correta. 49º puzzle, vamos dar uma olhada aqui então. Pretas jogam, esse foi sacanagem, esse aqui foi sacanagem, esse tomou muito tempo do Andy Woodward. Aqui foi quando o adversário dele, o Jacobson, começou a buscar, porque aqui é um puzzle muito longo, é um puzzle de 12 lances, você tem que calcular esse final difícil, né? E aí o Andy Woodward encontrou aqui a solução. H5, H4, dispara o peão, H3, o bispo tenta parar a promoção, H2 de qualquer maneira, bispo toma, torre toma, o peão tenta promover, você tem que parar a promoção, promove de qualquer maneira, vai para as trocas, e o único lance G5, não dá tempo do rei encontrar, mas o rei vai tentar promover agora também outro peão dele, mas as pretas promovem na frente. E esse final é um final ganho, por isso o puzzle acaba aqui, né? Mas ainda dá um trabalhinho ganhar esse puzzle. Agora, aqui ele gastou muito tempo. O adversário dele fez 3, 4, 5 puzzles e ele estava resolvendo esse. E o 50º puzzle, o puzzle de número 50. Temos aqui essa situação, né? Que você pode pensar em capturar esse peão, ou capturar aqui, tá vindo o bispo C6. Aí você tem que olhar esse tema todo, que tem o cavalo vindo para F7 no final, né? Nada fácil, meus amigos, de bater o olho e encontrar todos esses temas rapidamente, né? E aqui então acabou o puzzle, mas estaria vindo cavalo por F7 com uma posição vantajosa aqui para as brancas. Que loucura! E agora vamos ver a reta final, tá bom? Do puzzle de número 51 até o final, porque ele fez 61 acertos aqui e ganhou com essa pontuação. Acho que ele chegou a fazer 62 também numa outra corrida, mas foram as maiores corridas do torneio. Vamos dar uma olhada. Wow. 2, 3? 50-47. 50-47? King F8 now. Andy is not seeing that puzzle. Now he finally manages to solve it. 51-49. Ray's now a little bit stuck in that puzzle. Queen G6. Ray has to pass him. He doesn't need to tie him because he's got worse tie breaks with 2 strikes. He's got to pass him. 53-51, 54-51. Wow, 45 seconds. How are they in the mid 50s with 40 D2. seconds left? And 2 X's for Andy as well. 55 versus 52. 56, 53? 53, 57. 57, Wow. 53? No, it's Wow. It's going to be for Andy, I think, yeah? 4 puzzles. And And just that's disappears. a third Yeah, miss 3 for X's. Ray. Ray shakes his head. He lets out some words, steps away. Andy can still score more, which is big for tie breaks. 59. He could get another 60. This could be one of Andy's best runs. Wow. 60. 60. Boom. There we go. 61? 61. Second highest score so far in this competition. Andy got a 62 earlier. 61, his second best score. No one else has managed to score over 60. Wow. Muito bem, meus amigos! E aqui então ele gastou seus minutos finais, puzzles extremamente difíceis. É inacreditável ele ter feito 61 puzzles num total de 3 minutos, né? Isso é um número assim bizarro. Dama G5 foi a solução desse puzzle. Já é um puzzle complicado, que você fala, beleza, cheque, ok, se rei H8, C4, entendi, tem um ataque aqui, vou dar mate. Mas o problema é rei F8, o próximo lance é difícil de achar. Porque aqui a gente fica pensando em avançar e tem que achar esse lance aqui, ó, né? Ameaçando aqui o checkmate, tem esse tema, né? E aqui se rei G8, aí sim C4 e você vai dar mate, seja em H8 ou em G7. Então tem que achar esse lance. E aí para evitar o mate o computador toma, você toma e beleza. Acertou o puzzle. Mas o dama em F6 que é difícil de achar com velocidade. Vamos ver aqui o puzzle de número 52. Aqui você tem que reconhecer, cara, esses teminhas aqui, né? De dama C6 com cheque, negócio de cubo mágico aqui. Se cobrir de dama, dama vem para G6, cobriu aqui de torre, dama vem para G6 de qualquer maneira. Tem que se ligar que esse cavalo tá solto, mas você não quer capturar ele agora.
Então primeiro você joga o rei para essa casa e agora sim captura o bispo, de forma que a dama fica atacando o cavalo aqui na sequência. Esse puzzle é difícil, galera. Não é um puzzle tranquilo. Do número 52, aqui não tem mais puzzle tranquilo, tudo dificílimo. Esse aqui é muito difícil. Tá? O primeiro lance a gente pode... Cara, o que você quer jogar aqui? Né? Você vai jogar cavalo por peão, será? Você vai jogar o que nessa posição, né? E o ponto todo é que você não quer que o rei escape. E aí quando você percebe que o tema é o rei tentar escapar, você consegue achar o primeiro lance, que é bispo D2. E aí o rei aqui tá em quase mate, tem que subir o peão. E agora o ponto todo, a gente é tentado a continuar dando cheque aqui, não funciona, porque o rei tá escapando por aqui. Então como é que você tira essa casa? E aí você faz esse raciocínio para achar o segundo lance, que é rei B6. Vejam que puzzle difícil, né? E aí sim você está entregando checkmate no próximo lance, haja o que houver, o próximo lance é checkmate, né? Então, se jogar, por exemplo, aqui A4, chegou a jogar A4 no puzzle, chegou a jogar A4, e aí você vai jogar aqui o lance cavalo C2, e não esse, hein? Esse já não dá mais mate, porque o rei ameaçou escapar para a casa de A3, né? Então você tem que se ligar também nesse tema rapidamente. Esse foi o número de puzzle 53, vamos para o 54º. Aqui a gente tem... ele errou esse aqui. Ele errou esse puzzle. Porque o primeiro lance ele até achou, pretas jogam aqui, é difícil, né? Porque você joga esse lance dama H4, que faz algum sentido, tá atacando uma galera, o material tá igual, então esse lance deve ganhar material, dama em H4. O problema é que torre por E5 foi jogado, que é um lance do desespero, evita aqui uma entrada perigosa em H2 e ao mesmo tempo captura uma peça. E aqui você tem que calmamente capturar de peão e resolver o puzzle. O problema é que aqui ele capturou de torre, o que parece muito bom. Mas aqui ele errou porque ele acabou desconsiderando que a torre lá em A8, lá no quarteiro, lá na esquina, né, tá pendurada. Então aqui ele acabou errando esse puzzle, só pode errar 3, esse foi o primeiro que ele errou. Vamos para o próximo, 55º puzzle. E aqui então as pretas têm que encontrar esse tema do torre A4, torre A1, porque o rei aqui tá quase levando mate. Então, lance interessantíssimo, torre A4, né? E não tem muita defesa aqui, pra você jogar cavalo E2, tá vindo torre A1 de qualquer maneira, e se cobrir de cavalo, ó, aqui não segue assim o puzzle, mas se você jogar aqui, também acaba ganhando, né? Bispo B4, que legal. Mas o puzzle, enfim, o puzzle não segue dessa maneira, segue com dama C1 com o mesmo tema, que é o duplo de cavalo, por isso que bispo B4 funcionava naquela posição e torre A1 funciona nessa posição, porque depois de dama toma existe aqui esse duplo de cavalo e o puzzle termina quando você captura aqui a dama. Esse ele acertou. Próximo puzzle, 56º, eu acho que ele errou esse aqui também. Ele errou. Ele foi para a torre por F7 aqui, errou esse puzzle, errou o segundo. Vejam que aqui já começa a ficar mais difícil, né? Os puzzles, até mesmo para o nível do Andy Woodward. E aqui o tempo já tá caindo, os caras já vão entrando em desespero. O único lance que ganha aqui é o lance E6, aqui, enfraquecendo completamente a defesa do rei, né? E aqui, então, provavelmente deve seguir com torre por E6. E aí sim, torre por F7 vai para uma situação vencedora, né? Porque você já está ameaçando ali um torre F8, cai a casa aqui, cai a casa lá. As brancas têm uma posição vencedora. Mas aqui ele não jogou o lance E6, jogou torre por F7 direto e errou o puzzle. Esse lance não funciona, até parece que esse ataque vai funcionar. Mas a torre cobre, quando você tenta dar esse cheque de novo e jogar, por exemplo, com torre F6 para vir para cima do rei, as pretas têm essa torre aqui em C7. Olha o nível de dificuldade, né? E aí esse ataque já não funciona mais, porque a casa de F6 está dominada, que você gostaria de dar um cheque aí não pode, e a torre está bem protegida, o rei conseguiu se defender, né? Dificílimo, ele errou 2 já, portanto. Bora para o 57º puzzle. E aqui pretas jogam. Cara, as pretas estão quase levando mate. A dama tá atacada, todo tipo de ataque descoberto tá vindo, as brancas têm uma torre a mais, né? E as pretas vão jogar o quê aqui? Que desespero, né? E aí você tem que acertar que o lance é esse e não esse, tá? E é exatamente esse porque tem um combo aqui, olha só que bonito, né? Cavalo D2 aqui é a solução. E esse lance é um duplo, lembra duplo, você só pode mexer o rei. E aqui então, se qualquer lance aqui, rei A1, rei A2, tá vindo dama B1 com mate.
Por isso, rei C1, e aí sim, ó, cavalo B3 com cheque, o rei tá cortado, o rei não pode vir pra cá, rei D1 é forçado, e aí você tem que encontrar esse, hein, não vai jogar errado aqui em B1, tem que ser em D3, pro rei não tem nenhuma escapatória, tem que cobrir de bispo, e aí checkmate, ele acertou esse. Bora pro puzzle de número 58. Aqui, difícil esse puzzle, difícil demais. Você encontrar essa sequência aqui de cubo mágico, né? Joga o rei para casa de G8, joga o rei para casa de F8, porque aqui ele tá sujeito a duplo de cavalo. E aí você joga a dama por B7, porque você tá atacando a torre e ao mesmo tempo atacando aqui, ameaçando esse duplo de cavalo. E por isso essa é a solução do puzzle, né? Você vai acabar ficando no final com uma peça a mais. Então, difícil esse, rapidamente foi jogado aqui pelo Andy. Vamos ver o 59º puzzle aqui agora. Esse aqui é legal, o bispo tá atacado, mas as pretas querem atacar por aqui. Torre por G2 foi jogado, rei H1. E agora o que fazer, meus amigos? Porque se você tentar algum cheque aqui descoberto, o cavalo vai tomar o bispo, né? Então, vai por água abaixo. Como é que você evita isso, né? A única maneira... indo para o cheque duplo, bonito demais esse puzzle, né? Quando é cheque duplo tem que mexer o rei, né? Tem duas peças dando cheque. Então esse lance aqui é forçado, mas agora você tirou aqui a cobertura, a proteção do rei, né? E vai para essa sequência de checkmate. Bonito esse, né? Bem bonito. Esse foi o 59º. Aqui ele já tá com 57 acertos, né? Lembrando que ele errou 2. Esse é muito difícil, cara. E esse o tempo já tava caindo. Eu não sei como ele acertou aqui o puzzle de número 60, cara. É bizarro de difícil esse. Você tem que encontrar aqui o lance bispo C3, cara. E a continuação é igualmente bizarra de difícil. Você tem que encontrar esse lance atacando o bispo aqui em B2. E esse lance é bastante forte, porque... se você tentar evitar aqui as trocas com o bispo C3, tá vindo cavalo toma, seguido de bispo por A1. Então você tá atacando a torre. E a torre não tem como proteger o bispo, né? Por isso esse lance é muito forte. E aqui segue com torre C1 o puzzle. Porque esse bispo por bispo, cavalo toma atacando a dama. E quando a dama sair, o cavalo chega aqui na casa de B4, né? Vindo pra cima aqui, provavelmente... vai perder muito material, né? Bispo D3 poderia ser jogado. Cara, que puzzle difícil, né? E aqui cavalo C2 entregaria checkmate. Vocês perceberam a profundidade desse puzzle? Cara, achar o lance bispo C3 aqui é surreal, né? E ele foi e achou esse lance. Aí a continuação continua sendo difícil, porque jogou torre C1 e agora? O que você vai fazer? Vai jogar bispo por? Vai tentar salvar esse bispo? O que você vai fazer? Não, o lance agora é cavalo B4, protegendo o bispo, ameaçando também um bispo D3, ou aquela história de protegendo lá em C2. Dama B5, cheque foi jogado C6, segue ainda o puzzle. Dama por cavalo, e aqui sim você toma, né? E essa continuação é porque realmente não tinha... Agora, o puzzle aqui é profundo, né? O que você vai fazer? Por exemplo, torre por C2, tá vindo cavalo por C2, seguido de cavalo por D4. Ah, esse puzzle é bem difícil. Não, eu acho que essa linha aqui é mais natural, o bispo toma. É por isso que ele não vai para essas linhas, né? Porque aqui é mais difícil de jogar dessa maneira e as pretas têm uma qualidade a mais, né? Cara, que puzzle é esse? E ele acertou. Bora pro 61º puzzle. Aqui as pretas estão ameaçando um ataque descoberto, brancas jogam e as brancas têm que ter a frieza de jogar peão toma, permitindo esse ataque descoberto. Aí segue com C3 bloqueando e aqui bispo D6 ataca o cavalo, mas aí você tem que encontrar esse peão toma, né? Porque não dá tempo de tomar o cavalo, senão tá dando mate. E se qualquer outro lance, o peão tá capturando aqui em F7 também. Por exemplo, torre F8, o peão tá capturando em F7 e as brancas estão ganhas. Então o puzzle acabou por aqui. Ele tá acertando esses puzzles na reta final. Esse foi o 61º. Vamos para o puzzle de número 62. E aqui então pretas jogam. Pretas jogam. Olha a situação, o cavalo tá atacado 2 vezes. As pretas querem atacar, a gente pensaria em dama F6, a gente pensaria em qualquer outra coisa assim, mas a solução é roque, cara. Você tem que ter a malícia de achar que pode rocar, porque ninguém tá te falando aqui se pode ou não. Você tem que tentar fazer o lance. Aqui no caso ele fez e deu certo. E aí cavalo cobre tem que ter a frieza de jogar um bispo toma, o único lance da posição. E aqui o ponto todo é que esse bispo por E5 tem um dama D5, dando suporte aqui para F3, um puzzle dificílimo. Mas o puzzle acabou facilitando, porque peão toma é mais fácil a sequência, né? Você vê diretamente aqui vai tomar a dama, mais bispo C4 cheque, ainda você tem que pensar aqui para onde é que eu vou, né? Aí vai lá para casa de F8 e aqui venceu o puzzle.
Esse foi o de número 62, ele errou 2, então ele já tá com 60 pontos aqui. Vamos pro de número 63, ele vai acertar esse. Pretas jogam, cavalo tá atacado, mais uma vez, o que eu faço? E aqui a solução é dama por bispo, ele jogou muito rápido, peão por cavalo foi jogado, a sequência correta, o único lance é bispo D4, e aqui depois de cavalo em E2, né? Agora é difícil achar bispo D4, por que não tomar aqui a torre, né? Esse aqui é o que é o problema todo, as brancas ficam melhores aqui, e é difícil muito bem de entender por quê, né? Aqui fica com 2 peças por uma torre, talvez seja isso. Aqui tá protegido, tá invertido o rei com a dama, né? Então é difícil de você se ligar nisso. Por isso, primeiro bispo, mantendo essa torre atacada, e aqui sim, capitalizando e capturando. Ele acertou esse, foi o puzzle de número 63, como ele errou 2, ele tá com 61 pontos. E o último puzzle que ele acertou, só não deu tempo de fazer o último lance, ele ia fazer 62 aqui. Por quê? Ele encontrou esse lance dificílimo, porque aqui a gente pensa, por que não dama E6? Por que dama G4? Ele encontrou, e quando cobre aqui em G5 cubo mágico, né? Tira essa casa do rei, rei H5, e a continuação é o lance cavalo E2, bloqueando aqui o checkmate em G2 e trazendo mais uma peça para o ataque, né? E aqui já não tem mais como defender todas as ameaças aqui de sequência de checkmate. Vamos ver uma possível continuação aqui, G6. É por isso que o puzzle teria provavelmente acabado, né? Porque a continuação é longa, é complicada e existem várias maneiras de seguir, mas como a gente vê aqui, o nível já vira um nível absurdamente difícil, né? Aqui deixaria o cavalo para dar checkmate. Então, por isso não deu tempo dele fazer esse, ficou com 61. Mas é isso, galera. Queria mostrar aqui então esse vídeo para vocês, esse vídeo diferente, mostrar a capacidade do ser humano, deixar esse registro, né? Da capacidade do ser humano. Parabéns aí, portanto, ao Andy Woodward, ao jovem grande mestre Andy Woodward, por esse feito que é absolutamente incrível, né? Um desses feitos do xadrez de simultânea, jogar às cegas. E aqui também fica agora, com o uso dos computadores, possível de demonstrar um Puzzle Rush que na época do Paul Morphy não tinha como. Do Bobby Fischer, como é que ia saber se ele conseguia fazer isso ou não? Não dava, né? Não tinha computador. Jogar isso em tempo real não dá tempo de se arrumar o tabuleiro ou deixar um monte, só se deixasse um monte ali derrubando peça, né? Mas tá bom, meus amigos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!